Salve, salve, salve! Muito boa noite a todos. Quem vos fala é o professor Alípio. Estamos iniciando mais uma aula de contabilidade pública gerada aqui no estúdio do Fato Amazônico, em Manaus, no Amazonas. E muito obrigado aí pela sua audiência. Se você está me assistindo agora de Manaus ou de fora do estado do Amazonas, meu muito obrigado. Quem vos fala é o professor Alípio. Eu sou professor de contabilidade pública na Universidade do Estado do Amazonas. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, e atuo no setor público, na condição de conselheiro substituto no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ao longo da minha vida, eu consegui juntar muito conhecimento na área pública, em especial na contabilidade pública. E, em razão disso, eu decidi colocar esse projeto em prática, tirar esse projeto do papel, compartilhar conhecimentos adquiridos em cursinhos preparatórios, na academia, na minha vida profissional, com você que está me assistindo agora, com todo o Brasil. Então, são 30 aulas que eu separei exclusivamente para você, divididas em 5 módulos. As aulas estão todas lá no canal do YouTube. Já já eu vou dar mais detalhes para você, né? E hoje nós estamos realizando a segunda aula de uma série de 3 nesta semana. A regra que eu estou utilizando é uma aula por semana, porém, nas últimas 3 semanas, como eu falei na aula passada, não foi possível a gente estar com vocês. Mas estou compensando para que então nós cumpramos o cronograma à risca, tá? No papo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre contabilização do recebimento de calções por meio de depósitos. Então, a aula de hoje é sobre recebimento de valores no setor público. É uma espécie de arrecadação da receita, só que essa receita só tem o nome de receita. Ela não é uma receita que vai financiar os gastos públicos, conforme aquela que eu mostrei para vocês ao longo dessas aulas. Essa receita é uma receita que fica depositada nos cofres públicos. No caso das calções, elas são entregues por licitantes, tá? Que ganham uma licitação, são chamados para assinar um contrato com a administração pública, e lá no edital é estabelecida uma regra dizendo que ele precisa escolher uma das formas para garantir a execução desse contrato. Pode ser em títulos públicos, pode ser mediante fiança bancária e pode ser também mediante um depósito em dinheiro que ele entrega para a administração pública, e esse dinheiro então vai ficar lá nos cofres públicos. Como que a contabilidade pública contabiliza esse valor? Eu vou mostrar para você na aula de hoje. Fica até o final, você vai ficar craque nesse tema. Tem muita coisa bacana para rolar na aula de hoje, tá? E eu acho que vai ser, aliás, eu tenho certeza, será um papo muito, muito, muito interessante, tá? Então, contabilizando calções recebidas em depósito é o papo de hoje. Bem, se você me assiste pela primeira vez, então já estou mostrando aqui no vídeo o QR Code que você vai acessar o material da aula de hoje. Então, todas as aulas, pessoal, têm um material correspondente, respectivo. Então, se você apontar agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no vídeo, você vai acessar o material da aula de hoje, tá? Esse material é uma aula exercício. Então você baixa esse material, imprime, né, faz aí uma apostilinha, um material para você guardar, e na medida que você for assistindo a essa aula ou as outras aulas, você então vai preencher esse material, fazendo tudo nele o que eu vou fazer agora aqui.
Com isso, você fixa melhor os conceitos e, ao final, você tem um material pronto, objetivo e claro, para guardar e utilizar futuramente. Eu não sei se a tua finalidade ao assistir a minha aula será para usar no concurso público, de repente você esteja se preparando para um concurso público, ou você quer complementar as aulas da contabilidade numa academia, numa faculdade, ou você é um servidor público que trabalha em algum órgão público e quer aprender mais sobre contabilidade pública, ou apenas você é um curioso do assunto, né? Tem muita gente que apenas gosta de tudo, na verdade, né? Gosta de tudo, mas quer aprender um pouco de tudo. Então, contabilidade pública também tem muita gente que tem curiosidade sobre esse tema. Além do que é um tema fechado, né? Não é muito comum. Os livros são muito técnicos, as leis são extremamente, muitas vezes, difíceis de entender. E a minha finalidade aqui é fazer com que você entenda o que a legislação diz e, na prática, como é que isso é traduzido em registros contábeis, tá bom? Então, acesse aí esse material. Além disso, eu preparei um site onde você vai ter todas as aulas, os títulos das aulas, das 30 aulas, e hoje já tem várias aulas lá, tá? Essa é a segunda aula do módulo 3, nós já demos o primeiro módulo, demos o segundo módulo, e estamos no terceiro módulo, estamos iniciando o terceiro módulo. Então, nesse site você vai ter todos os títulos das aulas, agrupadas nos respectivos grupos ou módulos, tá? E nesse site você vai ter o link do meu canal do YouTube para assistir essa aula. Essa aula fica gravada lá no meu canal do YouTube, então você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Dê um like lá nas aulas, faça um comentário, sugira temas para a gente contabilizar aqui, trazer para o grande público. Assine lá, aliás, ative o sininho para que você receba as notificações das aulas. Então, por lá você pode ter acesso tanto ao canal do YouTube quanto ao material para você baixar. Bacana? Então, em síntese é isso. Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Para a gente já ir direto ao assunto. Então, vamos aqui para o telão agora. Contabilizando calções recebidas em depósito. Deixa eu então preparar aqui a tela. Aqui, ó. Olha só, pessoal. O que são calções recebidas em depósito? Então, vamos lá. Bem, onde é que eu encontro esse assunto? Primeiro, na Lei 4.320/64, que é a principal legislação contábil no Brasil, tá? Então, lá no artigo 3º, ele diz o seguinte, ó: a lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, né? Então, esse aqui é o princípio da universalidade. Parágrafo único. Não se consideram, para fins deste artigo, ou seja, para fins de receita, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e o que? As outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Eu grifei aqui para você entradas compensatórias. E a aula de hoje, ela trata exatamente desse tema, tá? Porque as calções, ao serem recebidas no poder público, ou pelo poder público, elas se apresentam ou se manifestam exatamente dessa forma. Elas compensam agrupamentos no balanço patrimonial, no balanço do setor público. Eu vou mostrar para você em mais detalhes como é que isso acontece, tá? Então, está aqui a previsibilidade das calções. Evidentemente aqui que ele não traz o termo exato de calção, mas as calções, elas se enquadram nesse contexto das entradas compensatórias, esse grande tema chamado entradas compensatórias. Muito bem, então vamos aqui, mais adiante, também no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nós temos aí na página 570, deixa eu marcar aqui para você, aqui ó, 570, ó, nós temos recebimentos extra-orçamentários e pagamentos extra-orçamentários. Esse termo,
recebimentos e pagamentos extra-orçamentários é um outro termo que é utilizado pela legislação nacional para se referir a essas entradas compensatórias. Então vamos lá ver a questão, o contexto dos recebimentos extra-orçamentários. O que o manual diz? Compreendem, olha só, os ingressos não previstos no orçamento. Por exemplo, ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças e cauções. Está aqui o nosso tema da aula, né, que eu estou tratando com vocês agora. Cauções. Então, cauções também são chamadas de recebimentos ou receitas extra-orçamentárias, tá? E nós temos também os pagamentos extra-orçamentários, né? Então, na verdade, esses pagamentos são relativos a obrigações que representaram ingressos extra-orçamentários. Então, aqui em cima, ó, eu tenho os ingressos extra-orçamentários, aqui embaixo nós temos as saídas extra-orçamentárias. Por exemplo, a devolução de depósito, a devolução das cauções, tá? Então, eu tenho duas situações: o momento em que a caução entra nos cofres públicos e o momento em que ela sai, tudo bem? Lembrando que esse dinheiro, ele não pertence ao orçamento público, por isso que é chamado de receita extra-orçamentária. Em termos jurídicos, eles são da propriedade de quem depositou, tá? São da propriedade de quem depositou. O poder público é um mero intermediador desse recurso, né? Um tutor desse recurso. É ele que cuida desse recurso, que gerencia, mas ele não pode se apropriar desse recurso. Evidentemente que numa situação futura, caso o particular não cumpra o contrato, esse recurso pode ser utilizado para satisfazer algum dano, algum débito, algum prejuízo experimentado por parte do poder público, né? Então ele lança a mão desse recurso, aí sim ele pode utilizar esse recurso para financiar os seus gastos, os seus danos, tá? Mas enquanto o particular estiver honrando esse contrato, esse valor vai permanecer lá estagnado. Evidentemente que esse valor vai ser atualizado mediante um indexador, tá? Então, quando futuramente o poder público for devolver esse dinheiro para o particular, ao final do contrato, esse valor vai corresponder a um valor atualizado. Em síntese, é isso, tá? Eu acho que deu para entender, né? Vamos lá. Outra referência, uma terceira referência às cauções em dinheiro está na Lei 14.133 de 2021. Essa lei é a Lei de Licitações e Contratos que começou a vigorar no dia 1º de abril de 2021, tá? Então, de lá para cá, ela substituiu a antiga Lei de Licitações e Contratos, a 8.666/93, tá? O que diz a nova Lei de Licitações e Contratos? Lá no artigo 96, ele diz o seguinte, ó: a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Parágrafo 1º aí que nos interessa. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Primeira delas, cauções ou caução em dinheiro. Estou grifando aqui para você, ó. Que vai ficar sob a custódia do poder público, tá? Então, é uma das modalidades para você garantir um contrato, tá? Basicamente, então, é isso aí. Então, nós temos 3 legislações aqui básicas que eu estou trazendo para você. Primeiro, a Lei 4.320, que fala das entradas compensatórias. Segundo, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que chama de receitas extra-orçamentárias ou despesas extra-orçamentárias, e as cauções em dinheiro, que é o termo utilizado pela Lei 14.133 de 2021
todas se referindo ao mesmo pano de fundo, ao mesmo contexto, tá? Então vamos lá. Bem, antes de colocar em prática, de contabilizarmos, eu queria bater um papo agora com você sobre essas calções ou essas entradas compensatórias que ocorrem no setor público. Deixa então mudar a cor aqui da minha caneta. Presta atenção no seguinte. Eu tenho de um lado os cofres públicos e tenho de outro lado um licitante vencedor de uma licitação, tá? Então, ele faz um depósito em dinheiro nos cofres públicos. Na aula de hoje, esse depósito vai ser de 1.000 unidades monetárias, ok? Esse dinheiro permanece com o poder público durante a execução do contrato e isso aqui é um recebimento extra-orçamentário. Recebimento extra-orçamentário. Ao final do contrato, ele então devolverá esse recurso para o particular. O valor vai ser R$ 1.000 ou 1.000 unidades monetárias devidamente atualizado. Isso aqui é um pagamento extra-orçamentário. Então aqui eu tenho o pagamento e aqui eu tenho um recebimento. Tá? Funciona assim. Veja que esse dinheiro vai permanecer sob a custódia do poder público, da forma que eu estou mostrando aqui para você, tá? Sob a custódia do poder público. Esse dinheiro, juridicamente, ele pertence ao particular. Então é o particular que é o dono desse dinheiro. Ele é o proprietário. O poder público é apenas um possuidor desse dinheiro. É como se ele fosse um fiel depositário. Essa figura do fiel depositário é muito comum quando a gente estuda o direito, tá? Ele é um guardião, é um conservador desse dinheiro, tá? Então é por isso que esse dinheiro essa receita é extra-orçamentária. Ela não pode financiar despesas. Essa é uma situação clássica das calções, das entradas compensatórias. Por isso que é entrada compensatória, tá? Quando ele entra nos cofres públicos, exatamente aqui, ó, o poder público tem a obrigação de devolver isso depois. Então, aqui eu tenho um ativo representado pela quantia entregue e eu tenho também um passivo, uma obrigação que o poder público tem para com esse particular, né? Esse sujeito aqui, ó. Então é por isso que a entrada compensatória, ela entra, mas ao mesmo tempo ela é anulada pela equação contábil, né? Nesse momento aqui, qual é a equação contábil que eu tenho? Eu tenho ativo menos passivo exigível igual a patrimônio líquido. O total que entrou no ativo é 1.000. O total do passivo exigível é 1.000 também. Qual é o total do PL? 0. Então, é uma entrada compensatória. Acho que deu para entender, né? Então, gente, existem diversas situações em que ingressam recursos nos cofres públicos, mas esses recursos não pertencem ao poder público. Um outro exemplo que eu daria aqui seriam as consignações de folha. Quando, então, é retirado lá do salário do sujeito as consignações, por exemplo, empréstimo consignado, esse dinheiro ele vai para os cofres públicos, mas esse dinheiro não pertence aos cofres públicos, pertence à instituição financeira que emprestou esse dinheiro para o particular.
Então, isso também é uma receita extra-orçamentária, né? É uma entrada compensatória. De um lado eu tenho um ativo, de outro lado eu tenho um passivo. Quando o poder público devolve esse recurso para a instituição financeira, ocorre uma saída extra-orçamentária, um pagamento extra-orçamentário, né? Em síntese, eu vou ficar por aqui, acho que já deu para entender, tá? O que é a receita orçamentária, pessoal? A receita orçamentária são recursos que também vão ingressar nos cofres públicos. Deixa eu colocar outra cor aqui, tá? São recursos que vão ingressar nos cofres públicos, tá? Que vêm do particular também, só que esses recursos pertencem aos cofres públicos. O proprietário desse recurso é o poder público, tá? Enquanto que o particular, ele não é dono. Antes dele entregar, ele era possuidor apenas, né? Mas quando ele entrega, o poder público passa a ter a posse, mas a propriedade desses recursos. Ele é possuidor e proprietário ao mesmo tempo. Por ele ser dono desse recurso, ele pode utilizar esse recurso para o que ele quiser, financiar suas despesas, né? Então, a receita orçamentária se diferencia da receita extra-orçamentária exatamente nesse quesito, tudo bem? Pode acontecer também, em caso de excesso de arrecadação, em que esse recurso ele entra no poder público, tá? Pertence ao poder público materialmente falando, mas formalmente ele não passou pela lei orçamentária. Por exemplo, houve uma previsão de 1 milhão. Ao final do mês, previsão de arrecadação, arrecadou-se 1 milhão e 700. Tá? 1 milhão é receita orçamentária porque ela estava prevista no orçamento. Os 700 mil também é receita orçamentária, só que ela precisa de uma chancela da lei orçamentária para que ela, de fato, de direito se transforme em receita orçamentária. E aí há uma lei orçamentária, uma alteração da lei orçamentária, em que há previsão de ingresso dos 700. E aí eu tenho duas previsões, a previsão inicial de 1 milhão e a previsão adicional de 700 mil. Aí sim, essa receita orçamentária, materialmente orçamentária, se transforma em receita orçamentária, legalmente orçamentária. Acho que deu para entender, né? Então, tem essas situações aqui, tudo bem? Mas acho que deu para entender também as entradas compensatórias, tá? Existe uma terceira situação também muito comum em que o particular, para recorrer ao judiciário, ele faz um depósito judicial para ter direito, para se habilitar a um recurso. Esse dinheiro também é uma entrada compensatória. Esse dinheiro vai ficar lá, tá? Ainda não pertence ao poder público por meio do Tribunal de Justiça, por meio do Judiciário, né? Ele continua pertencendo ao particular. Bacana? Então, basicamente é isso, tá? Voltamos aqui, então, no telão, para a gente dar continuidade à aula. E a gente vai entrar agora na nossa aula exercício, né? Para a gente já mostrar detalhes, como é que isso funciona. Então, a gente tem falado aqui em informação de natureza orçamentária e informação de natureza patrimonial. Aqui, nós vamos tratar apenas de a informação de natureza patrimonial, tá? Então, as calções, quando elas são recebidas em depósitos, elas vão ser registradas em termos patrimoniais, não em termos orçamentários. Vamos lá? Aqui nós temos a nossa apostila, e por falar em apostila, deixa eu quebrar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu mostrar para você, dar um passeio aqui na nossa apostila, que quando você baixar aí, vocês vão ter aqui esse material. Módulo 3, aula 2, contabilizando calções recebidas em depósitos, 1000 unidades monetárias. E aqui os lançamentos contábeis, bem simples, tá? Nós temos contas aí do ativo circulante e contas do passivo circulante. Duas contas que a gente vai trabalhar agora, tá?
E depois de você baixar esse material, você então vai fazer os mesmos lançamentos que eu vou fazer aqui no telão. Depois disso, a gente vai ver qual é o impacto disso no balanço patrimonial. Eu tenho um balanço patrimonial em branco, tá? E a partir do registro, vocês vão ver como é que ele vai se transformar. Como que ele vai expressar o recebimento das calções. Vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa aula. Então, vamos aqui, olha. Bem, imagine então, deixa eu só colocar aquele sujeito aqui novamente, que deixa eu mostrar aqui, tá? Puxar a caneta. Eu tenho aquele sujeito aqui, aquele indivíduo. O que ele fez? Ele é um licitante vencedor e teve que efetuar um depósito nos cofres públicos. Depósito esse de 1.000 unidades monetárias. Então ele tinha 1.000 aqui com ele e fez esse depósito aqui, ó. Jogou para cá. Ao fazer esse depósito, o que acontece? A contabilidade patrimonial, ela vai registrar esse movimento, essa informação. Voltando somente aqui, nós tínhamos os razonetes aqui zerados, né? Sem preenchimento algum. Nós temos duas contas aqui. Uma conta do ativo, número 1 aqui, ó, e uma conta do passivo, número 1 aqui, número 2 aqui, tá? A conta do ativo que vai registrar esses valores chama depósitos restituíveis relativos a contratos e convenções. É esse palavrão aqui mesmo, tá? Na conta de passivo, é mais curta aqui, garantias, valores restituíveis. Então, são contas reais do plano de contas aplicado ao setor público que eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos isso aqui, ó. Eu debitei a conta depósitos restituíveis lá no ativo e creditei a conta no passivo de garantias. Fechou, né? Então, houve uma entrada compensatória. Alípio, como é que ficou o nosso balanço patrimonial até aqui? Ele era dessa forma, ele estava em branco. Depois que eu fiz esse lançamento, o sistema informatizado, ele exporta essa informação dos registros contábeis e aloca no balanço patrimonial nas contas correspondentes. Depósitos restituíveis e garantias. Débito aqui, ó. Crédito aqui, ó. Resultado acumulado, zero. É aquela equação que eu mostrei ainda há pouco para vocês, né? Ativo menos passivo exigível igual a PL, ó. O ativo é 1.000. O passivo exigível é 1.000. Quanto é que é o meu PL? Zero. Então, houve uma entrada compensatória. Esse valor aqui no passivo compensou o valor no ativo. Ou o valor que entrou no ativo foi compensado pelo valor do passivo, tá? Funciona assim. Por isso que eu tenho total do ativo aqui, ó, 1.000, total do passivo 1.000. Isso aqui vem para cá, ó, porque isso aqui é zero. É isso mais isso. Como aqui é zero, dá isso aqui, ó. Acho que fechou aí, deu para entender, tá? Só que para finalizar a aula de hoje, eu vou mais adiante aqui, tá? Alípio, e quando houver a devolução desse valor? Bem, quando houver a devolução desse valor, simplesmente eu vou creditar aqui, ó, e vou debitar aqui, ó. Com esse crédito, eu anulo o débito que foi dado anteriormente, quando houve o recebimento do recurso. Com esse débito aqui, eu anulo o crédito que foi dado anteriormente, quando também eu recebi o recurso, tá? Então, essas contas aqui, ó, perdão, esses dois registros aqui, ó, nas mesmas contas, vão zerar. Vão se dizer que o poder público já não tem mais nenhum dinheiro do particular em sua posse, né? Enquanto guardião desse dinheiro. Esse dinheiro já foi entregue para o particular, já foi devolvido para o particular. Quando eu faço essa devolução, isso aqui, gente, é um pagamento, o quê? Ainda lembra aí? Extra orçamentário.
Evidentemente que eu não vou devolver R$1.000 ou 1.000 unidades monetárias. Eu vou devolver 1.000 mais a atualização do valor, porque esse valor vai ficar depositado, tá? Lá e vai ser atualizado, né? Na medida que ele for executando o contrato, a cada vez ele vai atualizando até o final. No final, então, ele vai devolver o valor atualizado para o particular. Alipe, como é que fica o meu balanço patrimonial? Ele fica zerado, ó. Então, veja, retirei o valor, paguei o que devia, não tenho mais ativo, não tenho mais passivo. Consequentemente, o meu balanço patrimonial volta a zero. Bacana? Então, em síntese, gente, essa é a aula de hoje, tá? Dessa forma que a contabilidade trata dos registros contábeis, das calções recebidas em depósito, é muito simples, tá? Entrada e saída, entrada e saída. Entrada, receita extra-orçamentária, saída, pagamentos extra-orçamentários. E lembre-se, esse tipo de operação ocorre muito no poder público. As calções são apenas uma das modalidades, tá? Existem também os depósitos judiciais, as antecipações de receitas orçamentárias, né? Existem diversas outras operações que mexem aqui com a contabilidade pública e que envolvem as entradas compensatórias, tá? Então vamos lá finalizar a aula de hoje. Mais uma vez eu faço o apelo, entre aí no YouTube, ative o sininho, dê um like nas minhas aulas, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você entender, achar que tem interesse nesse conteúdo, tá? Ajude essas pessoas e me ajude a compartilhar conhecimento. Tem aqui ao lado esquerdo o QR Code do meu Instagram, estou por lá também, muita coisa eu publico por lá, você pode me acompanhar por lá, tá bom? Então, deixa eu só me despedir de vocês e já pedir para que esteja comigo amanhã à noite, a nossa terceira aula, em que eu vou falar sobre uma coisa muito, muito, muito interessante. Vai ser sobre a contabilização de receitas que tem previsão de vencimento em lei, em regulamento e em contrato. Isso aí vai gerar o lançamento, o segundo estágio da Receita Pública, tá? Eu já contabilizei aqui o ingresso da Receita sem data de vencimento. Amanhã eu vou contabilizar as receitas públicas que tiverem datas de vencimento. Por exemplo, a Prefeitura de Manaus recebe recurso do Fundo de Participação dos Municípios, tá? Que é um fundo federal, tá? Formado por Imposto de Renda e IPI do governo federal. Então, recebe o recurso. Esse recurso, para ela receber, existe uma data de recebimento. Tudo bem? Então, ela precisa fazer o lançamento dessa receita antes dela receber, né? Isso, em termos gerenciais, é excelente, né? Porque eu tenho controle melhor do que eu já recebi e do que eu tenho a receber, tá? E isso eu vou aplicar em todas as receitas, as rendas, como diz a 4320, que tem uma data de ingresso no poder público, né, nos cofres públicos. Tá bacana? Então amanhã a gente se vê às 20h15 da noite e 21h15 horário de Brasília. Tá? Te espero amanhã e já te agradeço pela atenção dispensada, espero que você tenha gostado dessa aula e te convido mais uma vez para estar comigo amanhã. Meu muito obrigado, uma ótima noite a todos, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos, tá? Um abração.